Então vamos falar de resumo e resenha. Quando eu faço um resumo, eu observo uma realidade, né? Observo um fenômeno, observo um fator, um fato, né? Uma narrativa qualquer e faço um resumo. No meu resumo, eu vou resumir aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou observando, aquilo que eu tenho, percebo, né, como fenômeno, como uma realidade. Então eu faço um resumo, né? Nada mais, nada menos do que copiando, né, aquilo que eu percebo desta realidade, desse fenômeno, desse fato, né, que está acontecendo. Então eu faço um resumo de um diálogo, um resumo de um texto, um resumo de um livro, um resumo de um filme, né? É muito comum, né? Os professores de sociologia gostam disso aí, né? O pessoal de sociologia, filosofia gosta de, né, passar, né, para que os alunos assistam um filme, né, ou leiam um livro, ou assistam um determinado trecho de uma série, para observar o fenômeno que está nesse filme, nesse livro, ou nessa série, e fazer um resumo. Quando eu faço o resumo, o que acontece? Eu resumo o conteúdo do filme, né? O filme fala disso, fala assim, fala assado, a história é essa, e aí eu resumo e posso até concluo, né? Mas a conclusão não é minha. A conclusão deste resumo, estamos falando de resumo, a conclusão deste resumo é a conclusão do autor da obra, do autor do fenômeno, do filme, da obra, do livro, né? Então, quando eu falo de resumo, eu estou resumindo aquilo que alguém trabalhou, descreveu, narrou, provou, e aí eu pego este fato, resumo, né, com os principais pontos, e aí no final eu concluo com um resumo que não é meu, com o resumo dele, do autor da obra. Tranquilo? Isto é resumo, uma redação, uma análise, né? Uma análise completa. A síntese é o finalzinho, é a conclusão, que é uma conclusão do autor que eu vou colocar no meu resumo. Resumo, fazendo uma análise, e a síntese ao final é o resumo do resumo. Como assim, resumo do resumo? Não é? É uma análise de todo o material, uma análise do filme. Eu faço uma análise do filme, né? Analisando e resumindo os pontos principais. E ao final eu faço uma síntese, que é o quê? A finalização, é a conclusão. Concluo que o final foi feliz, o final foi triste, o final foi aberto, o final foi fechado, o final deu margem a uma interpretação, né? Mas tudo do ponto de vista do resumo, do ponto de vista do autor da obra, não do meu ponto de vista. Então, olha só, falei de análise, síntese e resumo. Falei de resumo com uma análise e uma síntese ao final. Agora vamos à diferença. A grande diferença está no que eu vou falar agora. Resenha. Anota aí, resenha diferente de resumo. Resumo é isso, né? Eu resumo a obra, né? Faço uma análise, faço uma síntese, e na síntese eu dou um resumo. Resenha, parecido. Eu faço uma análise na resenha, faço uma síntese na resenha, mas esta síntese da resenha contém um componente a mais. Este componente a mais na resenha é o componente crítico. O que é o componente crítico? É a minha opinião, o meu entendimento pessoal sobre a obra, sobre os fatos narrados, sobre o filme, sobre o livro, sobre o objeto pesquisado. Sobre este objeto pesquisado, há uma análise, há uma síntese, e esta síntese tem um componente crítico. Que componente crítico é esse? É a minha opinião. A crítica, pessoal, ela não é negativa, não é construtiva, não é destrutiva, não é positiva, não é negativa. Crítica é a observação pessoal do fenômeno, não é? Eu faço uma crítica, quando eu faço uma crítica, quando eu saio do senso comum, essa é a palavra, saio do senso comum, saio do velho ditado, saio do que é comum a todos, e aí eu aplico o senso crítico na resenha. Então resenha tem um componente crítico. Então, doutores e doutores, vocês vão ouvir muito isso até o final do curso, né? Lá no final do curso e no meio do curso, e em várias etapas do curso, né, os professores vão pedir: faça uma redação. Aí a redação, qual é? Resumo, análise, síntese, ou é uma resenha com análise, síntese, né? Aí eles vão perguntar: é uma redação comum? Resumo. Ou é uma resenha?
Resenha é uma redação com a opinião do aluno, uma opinião do pesquisador, uma opinião pessoal. Se eu estou fazendo uma peça de vestibular ou concurso público, é pedido um resumo, eu não posso modificar o entendimento do autor da obra no resumo, na redação comum. Uma análise simples com uma síntese simples. Agora, se é pedido uma resenha, e normalmente é sempre pedido uma resenha, não é? 90% dos casos, quando você verifica ali, faça uma resenha de tal assunto. Quando é resenha, aí o analista, o examinador, ou aquele que vai examinar a sua redação, ele vai examinar o seu entendimento, o seu ponto de vista crítico. Não é crítica negativa, nem é crítica positiva, é crítica. É o seu entendimento. Se você compreendeu de uma forma positiva, é uma crítica positiva. Se compreendeu de uma forma negativa, é uma crítica negativa. Crítica. Eu vou fazer uma crítica construtiva. Tranquilo. Vou fazer uma crítica negativa. Tranquilo. É a sua observação, é a sua percepção, fazendo uma análise, fazendo uma síntese. E nesta síntese, que é a conclusão do trabalho, é a síntese, é onde eu coloco a minha opinião. Observei o fenômeno, observei as evidências são provas, observei o fenômeno, observei as evidências, observei a narrativa do autor e que me levou a crer, concluir em síntese que... Aí você vem com a sua opinião, professor, mas e se a minha opinião estiver errada? Não estamos falando de certo e errado, estamos falando de opinião crítica. Professor, mas e se eu errar muito assim, ficar muito distante daquilo que o autor pensa? É a sua opinião. Por isso que antes da síntese você faz uma análise, porque aí você mostra que você entendeu o que o autor falou. Eu faço uma análise igualzinho o que ele falou. Eu faço análise das provas, das evidências. Eu venho fazendo uma análise em todo, vamos falar que é um texto, uma redação. Eu faço uma análise da redação, eu faço uma análise do texto, igual ao que pensa o autor. Mas se o conteúdo ao final desta redação, eu tenho que fazer um conteúdo crítico, já que não é resumo, é resenha, então é no final que eu digo que agora, analisando, né, todo o contexto, né, do ponto de vista do autor e tal, mas pessoalmente eu acho que ele, né, não foi muito assertivo em tal questão, utilizou uma prova frágil, inverossímil, né? E aí vai, né, finalizando a resenha. Tranquilo, pessoal? Resumo e resenha, ficou clara a diferença de resumo e de resenha? Quando os professores pedem trabalhos, aquele do sábado, né? Aquele trabalhinho do sábado. Pessoal, vamos fazer uma resenha de tal assunto. Lembrem-se que a resenha é isto, né? Eu faço uma análise e na síntese eu tenho a opção, eu tenho a obrigação de concluir de uma forma crítica, com opinião pessoal, né? Lembrando que vai ficar correto se eu, na análise, colocar a narrativa do autor, do objeto, do trabalho. É somente a síntese, na conclusão, que eu emito a minha opinião pessoal. Então eu demonstro que eu entendi, resumi, fiz toda uma análise e na síntese eu coloco lá a minha opinião, isto para resenha. Enquanto que no resumo não, no resumo eu faço a análise, faço a síntese e na síntese é a opinião evidentemente do autor sem modificação. Essas são as questões que envolvem análise, síntese, resumo e resenha.